Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária para a instalação da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 1º de fevereiro de 2024. Convido os deputados Gustavo Gouveia e Rodrigo Farias para ocupar, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o segundo secretário, o deputado Rodrigo Farias. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, pessoal, senhora governadora Raquel Lira, senhora vice-governadora Priscila Krause, secretários, imprensa, público que nos acompanha. Não há ata a ser lida, senhor presidente. Passo a palavra para o primeiro secretário, o deputado Gustavo Gouveia, para a leitura do expediente. Primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 1º de fevereiro de 2024. Ofício número 144 de 2023 da deputada Débora Almeida, comunicando licença em caráter cultural no período de 20 a 30 de dezembro de 2023. Ofício de número 190 de 2023, deputado Alberto Feitosa, comunicando licença cultural no período de 31 de dezembro a 22 de janeiro do ano corrente, sem ônus para essa casa. Ofício de número 06 de 2024, do deputado Romero Salles Filho, solicitando licença em caráter cultural no período de 14 a 26 de janeiro do corrente ano, sem ônus para essa casa. Ofício de número 17 de 2024, do deputado Rodrigo Farias, solicitando licença em caráter cultural no período de 13 a 23 de fevereiro do corrente ano. Ofício de número 04 de 2024, do deputado Francis Hacker, solicitando licença em caráter cultural no período de 14 a 25 de fevereiro do corrente ano. Ofício de número 4 de 24, do deputado Joãozinho Tenório, com licença em caráter cultural no período de 12 a 28 de fevereiro do corrente ano. Ofício de número 07 de 2024, do deputado Jefferson Timóteo, solicitando licença em caráter cultural no período de 13 a 24 de fevereiro do corrente ano. Ofício do deputado João do Nadés, solicitando licença em caráter cultural do período de 13 a 23 de fevereiro do corrente ano. Ofícios de número 01 e 09, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta ao pedido de informações acerca dos requerimentos 1403 de 2023 e 1453 de 2023 do deputado Abimael Santos. Ofício de número 02 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta ao pedido de informações acerca do requerimento de número 1432 de 2023, de autoria do deputado Júnior Técio. Ofício 03 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta do pedido de informações acerca do requerimento 1003 de 2023, de autoria da deputada Débora Almeida. Ofício número 08 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta do pedido de informações acerca do requerimento 1454 de 2023, de autoria do deputado Gilmar Júnior. Ofícios de número 6 e 3 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco e Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, encaminhando resposta ao pedido de informações acerca do requerimento 1455 de 2023. Ofício número 07 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta ao pedido de informações acerca do requerimento 1431 de 2023 do deputado Coronel Alberto Feitosa. Ofício de número 10 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta do pedido de informação acerca do requerimento 1444 de 2023 do deputado Sileno Guedes. Ofício de número 11 de 2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta ao pedido de informações acerca do ofício de número requerimento 1500 de 2023 da Comissão de Educação e Cultura.
Ofícios de número 17, 18, 19 e 22 de 2024 do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta aos pedidos de informação acerca dos requerimentos número 1548 de 2023, 1547 de 2023, 1546 de 2023 e 1545 de 2023, de autoria da deputada Gleide Ângelo. Ofícios de número 515 a 572 de 2023 da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando em devolução no prazo previsto no artigo 23, inciso 3º da Constituição do Estado, os projetos de lei ordinária respectivos. Ofício número 78 de 2024, do Coordenador-Geral de Gestão e Administração do Ministério da Pesca e Aquicultura, informando sobre a celebração do convênio 948581 de 2023. Ofício número 3378 de 2024, do Diretor de Orçamento e Finanças do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, comunicando a liberação de recursos a esse Estado, referente a cronograma de desembolso do convênio cadastro CIAFI, número 668655, conforme processo de número respectivo. Ofício de número 792 de 2024, do Secretário Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, comunicando a celebração de convênio número 943347 de 2023. Ofícios de número 1045, 0014 e 0026 de 2024, do gerente de filial da Gerência Executiva do Governo de Recife e Superintendente Executivo do Governo e Superintendência Executiva do Governo de Recife, da Caixa Econômica Federal, notificando liberação de recursos financeiros referente às parcelas dos contratos de financiamentos. Ofícios de número 1042, 1043 e 1044, do gerente de filial da Gerência Executiva do Governo de Recife e Superintendente Executivo do Governo e Superintendência Executiva do Governo de Recife, da Caixa Econômica, notificando crédito de recursos financeiros na conta vinculada aos contratos de financiamentos. Ofício número 230 de 2024, do gerente de filial da Gerência Executiva Governo Recife e coordenadora da Gerência Executiva Governo Recife da Caixa Econômica Federal, notificando crédito de recursos financeiros sob bloqueio na conta vinculada ao contrato de repasse número 895196 de 2019. Ofício número 29 de 2024, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, informando o acatamento de requerimento de registro da produção artesanal e práticas socioculturais associadas ao queijo coalho como patrimônio cultural e material de Pernambuco, de autoria da deputada Débora Almeida. Ofícios número 100 e 176 de 2024, DIRPP SENAPPEN, MJ, da Diretoria de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando a celebração de convênios transferegov.br, número 952119/2023. Ofício de número 020 de 2023, da Coordenadora de Filial de Gerência Executiva de Governo Recife e gerente de filial da Gerência Executiva Governo Recife da Caixa Econômica Federal, informando celebração contrato de repasse 949964 de 2023. Ofício de número 226 de 2024, do vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Eleitoral de Pernambuco, prestando esclarecimento acerca do requerimento 1425 de 2023, de autoria do deputado Heriberto Filho. Ofício de número 501 de 2024, da Presidência da Câmara de Sanharol, do Estado de Pernambuco, encaminhando cópia do requerimento 199 de 2023, de autoria do vereador Cleiton Jonas Nunes de Freitas.
Ofício de número 115 de 2024 do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, comunicando liberação de recursos financeiros do termo do Convênio 04 de 2020. Ofício de número 25 de 2024 do chefe de gabinete da Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, prestando esclarecimento acerca de indicação número 588, de autoria do deputado Rodrigo Farias. Ofício de número 03 de 2024 do presidente da Comissão de Educação e Cultura, informando que o prazo de apresentação das indicações do Prêmio Prefeitura Amiga Biblioteca deverão ser apresentadas até o dia 15 de março do ano corrente. Ofício de número 02 de 2024 do presidente da Comissão de Educação e Cultura, solicitando a publicação de ato de nomeação da comissão para a inscrição do 19º concurso público de registro de patrimônio vivo do Estado de Pernambuco, RVP-PE, edição 2024, e indicando para compor a comissão dos seguintes integrantes: deputado Valdemar Borges, presidente; João Paulo, vice-presidente; e os servidores Cristiane Alcântara de Brito, Sandra Rezende e Bruno da Silva Araújo Pereira. Requerimento do deputado Romero Albuquerque, solicitando dispensa da presença na reunião plenária do dia 1 de fevereiro do corrente ano para viagem a São Paulo inteirada. Requerimento do deputado Mário Ricardo, solicitando dispensa da presença nas reuniões plenárias do dia 1º de fevereiro do corrente ano para viagem a Brasília. Requerimento do deputado Valdemar Borges, solicitando dispensa de presença na reunião plenária do dia 1º de fevereiro do corrente ano para viagem a Brasília. Só isso, presidente. Registro do aniversário dos deputados Diogo Moraes, William Brígido e Renato Antunes, comemorado no último mês de janeiro. Convido a deputada Dani Portela e o deputado Joãozinho Tenório, na qualidade de líder da bancada de oposição e vice-líder do governo, respectivamente, a conduzirem e acompanharem à mesa dos trabalhos a excelentíssima senhora governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause.
Convido o deputado Gustavo Gouveia para assumir aqui os trabalhos da presidência, enquanto vou fazer meu pronunciamento. Com a palavra o deputado Álvaro Porto. Bom dia, senhoras e senhores deputados, funcionários da casa, profissionais da imprensa, todos que ocupam a galeria. Quero cumprimentar a senhora governadora Raquel Lira, senhora vice-governadora Priscila Krause, senhores secretários de Estado. Retomamos hoje os trabalhos no plenário, com compromissos, esperanças e ânimo renovados. O ano legislativo que se inicia nos traz o desafio de continuarmos trabalhando com coesão e produtividade em favor de Pernambuco. Assim como em 2023, vamos seguir firmes no propósito de legislar, fiscalizar, debater e propor soluções para problemas que afligem pernambucanos e pernambucanas de todo o Estado, tanto nas comissões quanto nas frentes parlamentares. É esse o entendimento. Sem abrir mão de nossas prerrogativas, continuaremos mobilizados para analisar e votar quaisquer textos que tenham como objetivo assegurar avanços e melhorias para o Estado. É esse o nosso desejo e também o nosso compromisso. Importante salientar que vamos seguir trabalhando diariamente para preservar o ambiente de diálogo construído nessa casa, seja entre os deputados, servidores, seja em relação aos demais poderes. A ordem é manter os canais de conversas ativos e desobstruídos. Todos os atores podem ter certeza, continuarão a ter liberdade para externar seus posicionamentos e todas as vozes continuarão a ser igualmente ouvidas e consideradas. Aliás, foi justamente esse espírito de coletividade, valorizando o diálogo e a busca de consensos, que nos permitiu construir a independência vista hoje nessa casa, na Alep. É essa soberania, senhoras e senhores, que nos tem fortalecido como parlamento, como representantes do povo pernambucano. Conquistar a autonomia, como se sabe, exige esforço, negociação e firmeza, entre outras atitudes. Por sua vez, manter essa autonomia requer consciência de sua importância, vigilância e zelo. E é exatamente zelosos e vigilantes que devemos permanecer para assegurar a preservação do que foi conquistado. Essa conquista, é preciso enfatizar, tem sido e continuará sendo fundamental para a grandeza dessa casa. Mas além desta, creio ser importante destacar outras grandes conquistas de 2023, que deverão ser fortalecidas em 2024. Primeiro, é necessário registrar a bela iniciativa da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, que, de modo inédito, realizou seminários regionais para que os cidadãos tivessem voz na aplicação dos recursos do PPA 2024, 2027, da LDO e da LOA. Também dentro desta política de fortalecimento da relação com a sociedade, a Casa expandiu ações que promovem dignidade e cidadania. Um exemplo foi a ampliação do programa Alep Acolhe, que, por meio de parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco,
oferece qualificação e estágio remunerado a jovens aptos à adoção. A terceira turma foi acolhida no primeiro semestre e, em outubro, foi oferecido curso de formação aos jovens. No que se refere aos servidores, a Casa tem buscado valorizar cada vez mais os profissionais que asseguram o funcionamento legislativo. Nesse sentido, foram instituídas políticas de cuidado, com ênfase na saúde, bem-estar e celebração festivas de datas emblemáticas. Um dos avanços mais significativos foi a reestruturação do atendimento na Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional, que ampliou o agendamento de consultas e procedimentos médicos em diversas especialidades. A partir desse incremento, o serviço pôde ser redimensionado e estendido à sociedade pernambucana. Aliás, o programa Alep Cuida, iniciado no final do ano passado, é mais um bem-sucedido exemplo do fortalecimento da conexão da Alep com a população. O programa, que tem levado serviços gratuitos de saúde e cidadania a municípios do interior de Pernambuco, será ampliado. Para encerrar, quero aqui mais uma vez destacar o empenho de cada deputado e deputada em conciliar o atendimento das suas bases com o trabalho da Casa. Foi este comprometimento que possibilitou a Alep aprovar no ano passado mais de 430 proposições entre leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos legislativos, emendas constitucionais, além da LOA, LDO e PPA. Pelo que construímos até aqui, temos certeza que cada mandato seguirá trabalhando de modo a corresponder à confiança do eleitorado que representa, seja na apresentação de projetos, indicações e requerimentos, seja na atuação nas comissões e frente parlamentares ou ainda na defesa de causas e bandeiras. Temos convicção também de que esse ano de eleições municipais, cada parlamentar saberá encontrar o equilíbrio entre cumprir os seus compromissos na Casa e participar de atividades eleitorais nas suas bases. Por fim, é fundamental reiterar que essa Casa é território de diálogo e entendimento e segue mobilizada em favor de uma sociedade justa, igualitária e solidária. Além de legislar e fiscalizar, a Alep continuará trabalhando para assegurar direitos e, acima de tudo, garantir conquistas à população pernambucana. Sejam todos e todas bem-vindos. Muito obrigado. Convido o deputado Álvaro Porto a reassumir os trabalhos. Convido a deputada Nani Portela a proferir discurso de reabertura dos trabalhos legislativos na qualidade de líder da bancada da oposição. Bom dia a todas e todos, minhas colegas deputadas, meus colegas deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quero dar um bom dia também a todos os funcionários, servidores e servidoras da Assembleia Legislativa de Pernambuco que nos acompanham aqui no cercadinho ou nas galerias. Na figura, cumprimento a todos e todas que fazem essa Assembleia funcionar e acontecer, em nome do nosso superintendente Isaltino Nascimento, que está aqui e que tem feito um excelente trabalho nessa casa, a quem agradeço em nome de todos e todas vocês.
Bom dia também às pessoas da imprensa que têm sempre acompanhado os nossos trabalhos legislativos, todos os veículos de comunicação que fazem, inclusive, essa sessão ser transmitida de maneira acessível, e isso é muito importante para nós. Gostaria também de saudar a governadora do Estado, a governadora Raquel Lira, a vice-governadora Priscila Krause, em nome das quais eu saúdo os demais secretários e secretárias do Estado de Pernambuco e as demais pessoas que vieram na comitiva, entendendo que esse momento de abertura é um momento muito importante para nós. Hoje nós iniciamos a sessão legislativa que dá abertura a um novo ano. Hoje é a nossa virada na Assembleia, o nosso ano novo, em 2024. E também, para nós, essa virada, esse início, marca também um período em que nós completamos o primeiro ano da atual legislatura. Muitos, assim como eu, como Renato Antunes, que está ali, que veio da Câmara de Vereadores comigo, como a deputada Rosa Amorim, Gilmar, dentre tantos outros, Débora, Patriota, Sileno, chegam aqui pela primeira vez. Nós completamos agora o nosso primeiro ano como parlamentares eleitos da Assembleia Legislativa de Pernambuco e muitos dos colegas reeleitos aqui também. E esse momento, ele faz com que a gente pense um pouco e reflita e faça um breve balanço do que foi o ano de 2023 para nós aqui nessa casa. Seja na bancada do governo, na recém-criada, e está aqui Priscila para testemunhar isso, uma bancada meio híbrida que não é nem governo nem oposição, a chamada bancada independente, ou seja, dos trabalhos conduzidos pela bancada de oposição aqui nessa casa. Aceitar esse desafio foi um desafio muito grande para mim, chegando aqui na Alep, por se tratar do primeiro ano como deputada e também ainda exercer a liderança da oposição junto com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular, que trabalha e atua com temas e pautas que são prioritários na minha própria vida, na minha própria existência. Esse ano, nós fizemos nessa casa debates muito importantes. 2023 foi um ano marcado por muitas conquistas na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Esse ano, a oposição dessa casa fez um debate importante, uma votação que foi histórica e simbólica, defendendo a valorização dos professores e demais profissionais da educação do Estado de Pernambuco. Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu sou professora. Eu estou deputada, mas no dia que eu não estiver para a sala de aula que eu volto. Então, sempre trago a educação como uma pauta prioritária. E, para além da educação, nós também fizemos debate em várias outras áreas, como um importante debate sobre justamente o aumento dos tributos, que chegou e foi muito debatido aqui nessa casa, o debate da redução do IPVA, que, inclusive, nós achamos salutar que tenha sido reconhecido um erro de cálculo na tabela e reduzindo o IPVA cobrado para as motos de 2,4% para 2%. Isso se deu à atuação também muito incisiva dos parlamentares dessa casa. A bancada teve uma atuação muito grande em todos os processos das principais peças orçamentárias que nós votamos. O primeiro ano dessa legislatura, nós trazemos votações muito importantes. Nós votamos justamente o plano plurianual, que vai gerir os anos subsequentes do atual governo, da atual gestão, até o primeiro ano da próxima gestão. Votamos não só o PPA, mas também a lei orçamentária para este ano de 2024, e onde conseguiu historicamente se aprovar emendas muito importantes nas peças orçamentárias. Em diversos momentos,
a atuação da oposição, ela trouxe consequências concretas para a vida das pessoas em Pernambuco, em defesa da valorização salarial dos servidores e servidoras do Estado, na fiscalização das políticas públicas. Mas, como líder da bancada da oposição, eu gostaria de fazer e levantar aqui, de forma muito fraterna, algumas ponderações que nós acordamos coletivamente que era importante fazer. Nós encerramos esse ano, na verdade, no início de janeiro, fazendo um balanço do ano passado, que trouxeram alguns elementos que eu queria partilhar brevemente com vocês, eu não vou me alongar. O primeiro balanço, e aí a gente faz um convite de virada para a gente olhar para frente, mas a gente precisa voltar um pouco, lá para um ano atrás, para o início do atual governo, para janeiro do ano passado, quando nós fomos todos e todas surpreendidos com o que a gente chamou de exoneraço, o que o deputado João Paulo brinca chamando de lá atrás de pecado original, mas com a exoneração em massa de servidores e servidoras do Estado, a convocação dos servidores e servidoras cedidos, isso é discricionário da governadora, é discricionário de Raquel Lira, mas nós entendemos que isso trouxe consequências de dificultar e de desmontar algumas áreas importantes de políticas públicas no nosso Estado. E essas consequências, elas foram sentidas ao longo do ano. Não se esgotou em janeiro. As pessoas foram sendo nomeadas, foram voltando, mas muitas áreas continuaram com vacâncias, como, por exemplo, política pública para as mulheres, uma área que sempre a deputada Gleide Ângelo traz aqui. Política para mulheres versus segurança pública. E nós assistimos um verdadeiro desmonte da Secretaria da Mulher e também uma falta de execução de algumas políticas por conta ainda de não ter se remontado essas secretarias. Então, falo isso diante dos secretários e as secretárias, do desafio que 2024 traz de a gente superar o que aconteceu em 2023. Acho que é muito importante a gente trazer uma palavra para esses desafios. Os desafios, eles vêm na área da segurança pública. Eu estava hoje conversando com o secretário de Segurança Pública pouco antes de chegar aqui e tenho tido um bom diálogo com os secretários e secretárias, tenho sido sempre bem atendida e isso precisa ser reconhecido, mas nós temos muitos desafios a enfrentar. No campo da segurança pública, nós nos preocupamos um pouco com a questão das câmeras de segurança, de estar chegando o carnaval, com o aumento do número de feminicídios, de violência contra as mulheres, com o plano de segurança que se brincava, Raquel, aqui na casa, quem ia nascer primeiro, se Jorge, que eu estava gestante, ou se o Juntos pela Segurança. O Juntos pela Segurança chegou um pouco menos de um mês antes de Jorge, mas que a gente ainda precisa ver essas ações acontecendo na prática. As pessoas ainda não sentem a mudança. Quando a gente passa ao longo do Estado, você vê outdoors escrito, a mudança chegou, mas essa mudança ela ainda não tem sentido, não tem sido sentido, infelizmente, em algumas áreas. Acho que a gente tem um desafio que é a segurança pública, nós temos um desafio que é a saúde no Estado e os grandes hospitais. Está aí o deputado Gilmar, que não nos deixa esquecer não só a importância do diálogo com a categoria, o pagamento do piso da enfermagem, mas, sobretudo, as condições de trabalho e o serviço ofertado dos nossos hospitais. Alguns têm fechado leitos, dificuldade de marcação de cirurgia eletiva. A gente sabe que mutirão somente não resolve, deputado Sileno, e a gente tem um desafio enorme para esse ano na saúde, na educação, na segurança pública. O diálogo com os municípios, está ali o nobre patriota, que fez um trabalho excelente nesse primeiro ano, como deputado neófito, essa palavra é meio estranha, mas é um deputado neófito, que veio de sua trajetória para a MUP, para abrir a Assembleia Legislativa, para enraizar o diálogo com os municípios.
Muitos deputados e deputadas fizeram isso esse ano, quando os municípios sofreram com o ajuste das contas e corriam risco de decretar um estado de emergência. Essa casa teve um papel importante. E falando ainda do município, eu não posso deixar de citar a surpresa com que alguns municípios receberam no último dia 29, no final do ano passado, no apagar das luzes, a convocação de volta de todos os servidores que estavam cedidos. Para algumas prefeituras isso foi um susto, isso dificulta a política do município, porque atua como uma forma de desmonte naquele município. E o que é que eu queria chamar atenção por fim? Uma palavra que, na fala do presidente Álvaro Porto, a quem eu parabenizo tanto o presidente como o nosso secretário Gustavo Gouveia, pela condução firme, por horas muito dura, outras nem tanto, mas com muito diálogo interno com o conjunto dos deputados. Eu venho de um campo político distinto do presidente Álvaro, e ele sabe, a gente tem opiniões muito divergentes, principalmente em pautas como direitos humanos, segurança pública, mas eu preciso admitir o trabalho salutar que tem sido feito dentro dessa casa, de mostrar que os opostos podem dialogar, que os opostos podem construir, seja da bancada de oposição, da bancada independente ou da bancada do governo. Nós temos um desafio que é cotidiano: legislar para o povo de Pernambuco, fiscalizar para que a Assembleia Legislativa corrobore para que o nosso Estado seja um Estado mais justo e igualitário. Na fala do presidente, ele trouxe em vários momentos a palavra diálogo. Essa palavra diálogo tem sido repetida exaustivamente ao longo de todo o ano passado aqui por inúmeros colegas. A importância de dialogar com essa Casa Legislativa, dialogar com a sociedade, dialogar com os servidores e servidoras do Estado, dialogar de maneira mais ampla. Diálogo, epistemologicamente falando, representa um emissor e um receptor, uma troca, sobretudo. E aí, eu gostaria, Raquel, de realmente trazer para cá que essa casa foi surpreendida com uma dificuldade de diálogo e com um processo judicial. Entender que o judiciário, ele é uma via de resolução de alguns conflitos, não pode sobrepor o diálogo político e a construção. Essa casa está aberta à construção, está aberta ao diálogo, é a casa do diálogo, é o parlamento, vem de parlar, de falar, de conversar, de construir, de dialogar. E como líder da bancada da oposição, essa casa nunca faltou na votação, em todos os momentos que foi importante. Nós votamos projetos importantes para o governo, aprovação de crédito suplementar, de empréstimo, inclusive contando com o voto da oposição, todas as vezes que julgamos importante para o povo de Pernambuco. Então, eu queria reforçar as palavras do presidente Álvaro Porto, falar da necessidade de ampliar o diálogo. Eu gostaria aqui também de falar do trabalho do deputado Antônio Moraes à frente da presidência do coração dessa casa, que é a comissão que trabalha o controle de constitucionalidade. É uma excelente condução, também com muito diálogo, e que esse ano de 2024 a gente possa receber da Casa Civil também menos projetos em regime de urgência, para que a gente tenha tempo de dialogar, de aprofundar, de olhar para esse projeto, de emendar para melhorar. O nosso objetivo é construir coletivamente. Em muitos momentos, antes de entrar aqui, a governadora estava conversando comigo ali, ela falou de um desafio. Ela disse, olhe, nós temos em alguns momentos muitas pautas em comum, e quando entrou, Raquel chamou a atenção de estar entrando 3 mulheres e somente o deputado Joãozinho de homem. Eu disse, infelizmente, isso ainda não reflete as bancadas das Assembleias Legislativas e das câmaras de vereadores, onde nós, mulheres, ainda somos minoria.
Mas eu queria justamente fazer esse esforço para que esse ano seja diferente. Seja um ano de um diálogo realmente respeitoso, que essa casa não seja surpreendida sabendo pela imprensa das notícias vindo do Executivo. Está ali do outro lado. A gente só atravessa uma ponte. O diálogo tem que ser essa ponte, não só essa ponte física que conduz o palácio, mas essa ponte para estabelecer o melhor para o povo de Pernambuco. Essa casa está na disposição de fazer essa ponte, que precisa ter um caminho de ida, mas precisa ter um caminho também de vinda. O diálogo é justamente essa ponte, essa via, e a gente queria justamente entender a importância, por fim, que tem o diálogo. E esse diálogo tem sido feito com o governo federal. Eu não poderia deixar de falar, me desculpem aqui, deputado Júnior Técio, Renato Antunes, e Abimael e todos os bolsonaristas de plantão, mas nós temos um ano muito importante. 2023, a democracia vence. Nós entramos no ano do presidente Lula retornando. E o presidente Lula tem sido muito fiel com a terra do seu coração, com Pernambuco. Nós não podemos deixar de falar da atenção do governo federal a todo o Nordeste, em especial a Pernambuco e a governadora do estado, Raquel Lira. Na verdade, agora voltou a ter investimentos federais aqui em Pernambuco. 95 bilhões anunciados pelo presidente Lula por meio do novo PAC. Serão aplicados mais de 600 obras que vão se iniciar a partir disso, equipamentos em todo o estado, retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, Tari Doriel, Rosa Amorim, o deputado João Paulo, nosso ex-prefeito da bancada do PT, e está aqui todos e todas os deputados democráticos que entendem a importância de um governo federal que olha para o nosso estado e que, sobretudo, estabelece uma relação respeitosa e de diálogo com a governadora Raquel Lira. Se 2023 marcou para a gente a retomada da esperança, 2024 é o ano de a gente começar a colher os primeiros frutos, como assim já definiu o nosso presidente Lula. E já começamos com o aumento real do salário mínimo, começamos também com a menor taxa de desemprego desde 2014, de 7,8%. 2024 é um ano muito importante para os rumos do nosso país, mas também para os rumos do nosso estado e dos municípios. Será ano de eleições municipais. E eu queria finalizar e me despedir aqui desse discurso, lembrando que a gente começa 2024 com muitas mudanças. Lembrando que eu estou aqui hoje, com 20 dias de parida, Jorge faz hoje 20 dias de nascido. Então, para mim, é realmente um presente estar partilhando desse momento, que são os desafios das mulheres na política, porque eu vim para cá, estava amamentando no estacionamento, deixei o menino aqui do lado, mas não poderia deixar de estar aqui, não poderia deixar de me furtar de estar nesse momento, que assim como eu trouxe o ano passado uma nova vida, que essa nova vida, ela represente em 2024 para a gente renovação, esperança, mas principalmente perspectiva de futuro. Eu quero viver num estado, Raquel, que seja melhor não apenas para o seu menino, para o meu menino, mas que seja melhor para todas as pessoas no estado de Pernambuco. Principalmente para as pessoas mais vulneráveis, empobrecidas, para as mulheres do estado de Pernambuco, deputada Gleide, para a população negra do nosso estado, deputada Rosa. Que seja um ano que Pernambuco ele não apresente índices alarmantes de desigualdades, mas que seja um ano de construção de oportunidades. E essa casa está aberta à construção de pontes e diálogos, sempre no campo da política.
que aponte um futuro para nós, um outro futuro possível. E nós estamos aqui para fazer uma excelente legislatura em 2024. Que venham novos desafios. E salve o meu pequeno Jorge. Obrigada. Eu queria lembrar a deputada Dani Portela, quando eu estava chegando, a senhora estava amamentando Jorge, lá na garagem. Mas a gente tem aqui a sala de amamentação, viu, deputada? Fique à vontade quando trouxer Jorge para vir para a nossa sala. Convido o deputado Joãozinho Tenório a proferir discurso de reabertura dos trabalhos legislativos na qualidade de vice-líder da bancada do governo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar o presidente da casa, deputado Álvaro Porto, cumprimentar a nossa governadora, dar as boas-vindas à Casa do Povo, governadora Raquel Lira, cumprimentar a nossa vice-governadora Priscila Krause, cumprimentar e também parabenizar pela chegada de Jorge, a líder da oposição, Dani Portela, cumprimentar o primeiro secretário, Gustavo Gouveia, segundo secretário, Rodrigo Farias, Maurício, Fábio, que fazem parte também aqui da mesa, servidores da casa, servidores do governo do Estado, imprensa, todos que nos acompanham pela galeria, pela TV Alep. E estamos de volta a mais um ano legislativo, aqui na Casa Joaquim Nabuco, e é um prazer reencontrar todos os colegas e colegas deputados. Nós voltamos às nossas cidades nesse período de recesso e nós nos reunimos, não só com nossas famílias, mas, acima de tudo, com nossas bases, com o povo que nos confiou a missão de estar aqui os representando. E esse tempo é usado para colocar em dia a conversa com a população. É o nosso papel como parlamentares, estar a par do que as pessoas precisam. E as necessidades não mudam de um cidadão para outro. As pessoas querem se alimentar bem, querem se sentir seguras ao andar nas ruas, querem receber atendimento médico adequado no momento de dor, querem ter acesso a outros lugares, pelas estradas, querem colocar seus filhos nas escolas. Ano passado, encerrei o ano legislativo ressaltando a importância de atender a população, seja parlamentar de situação ou seja de oposição. Cada um de nós vem de um pedaço de cada estado, que somando alcançamos Pernambuco por completo. E é por isso que tenho dito e confio no trabalho da senhora governadora Raquel Lira. Eu tenho orgulho de apoiar um governo que enxerga Pernambuco por completo, que prioriza aqueles que mais precisam. E tenho certeza que buscamos durante 2023 e continuaremos até o fim de nossos mandatos a cooperação entre o Executivo e o Legislativo a favor do nosso povo. Apesar de ser o segundo ano do governo, é o primeiro ano com a casa arrumada, com planos, projetos e recursos, tantos deles debatidos e aprimorados aqui na casa. Nós, deputados e deputadas, podemos cada um oferecer nossa contribuição para que o plano para Pernambuco nos próximos 4 anos, garantindo investimentos em assistência social, segurança, saúde, infraestrutura e educação. Vários de nós, deputados, estivemos ao lado da governadora, com todo o seu time, acompanhando e participando do Ouvir para Mudar. Convocamos cidadãos, escutamos e ali, junto com a governadora, nos comprometemos com todas aquelas pessoas que participaram daquele importante programa. Não foram promessas de boca para fora. Aqueles momentos se transformaram em ações e muitas delas consolidadas pelo empenho constante do trabalho legislativo. Discutimos e aprovamos projetos de lei com capacidade de mudar a vida de muita gente,
com a criação do programa Pernambuco Sem Fome, a redução do IPVA, o reajuste das bolsas auxílio de formação profissional para profissionais de segurança e do chapéu de palha, além da reestruturação do SACEP, dentre outros vários programas e projetos importantes. Aprovamos aqui na Casa, com apoio dos colegas parlamentares, os empréstimos de 3,4 bilhões solicitados pelo governo do Estado, porque enxergamos o potencial de mudança para Pernambuco, que essa medida irá trazer nas mãos das governadoras grandes ações. E ela não falhou, trazendo uma série de investimentos para a infraestrutura rodoviária do nosso Estado. Isso fora os recursos nacionais e internacionais, sendo implementados em projetos de habitação social e atenção básica à saúde, na garantia da adutora do Agreste de barragens, como Gatos e Panela 2, da Ferrovia Transnordestina e da BR-423. Aqui parabenizo a senhora governadora pela articulação, tanto da senhora quanto de sua equipe, junto ao governo federal, junto ao governo Lula, para trazer cada vez mais investimentos para Pernambuco. De Brasília a Dubai, Pernambuco vem novamente, recebendo um olhar de interesse e de altas perspectivas, depois de tantos anos deixado de lado. A atitude de busca por uma caminhada conjunta com meus colegas do interior, bem sabem, se estendem às prefeituras, com os Juntos pela Educação e os Juntos pela Segurança. Os investimentos na ordem de bilhões são aplicados em parceria, independente de partido e de cor partidária que gere o município. O ano de 2024 começará oficialmente nesta Casa com compromisso de seguirmos trabalhando por um Pernambuco melhor. Governadora, conte conosco, nós sabemos da sua capacidade e do seu compromisso. E o seu objetivo é o mesmo de todos nós que aqui estamos, fazer Pernambuco ser líder mais uma vez. Então, repito que pode contar conosco, contar com essa Casa. Por fim, quero aqui desejar sabedoria e discernimento para todos nós, para que possamos seguir trabalhando com todo o comprometimento e dedicação que Pernambuco merece. Um ano de 2024 de muito trabalho para todos, que esta Casa continue com as bênçãos de Deus, contribuindo muito para o povo de Pernambuco, que tanto conta com nossa dedicação. A todos vocês, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Concedo a palavra à excelentíssima senhora governadora Raquel Lira para proceder à leitura da mensagem do Poder Executivo do nosso Estado na forma do inciso 21º do artigo 37 da Constituição Estadual. A bandeira do nosso país sempre reverenciada, né? Faço questão de fazê-lo sempre. Caro presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, obrigada pelo acolhimento nesta casa. Me permitam cumprimentar a vice-governadora, ex-deputada Priscila Krause. Dani, quando eu e Priscila estávamos aqui, algo nos uniu de maneira rápida. As duas tinham um menino pequeno. Então, mesmo eu estando na base do governo, ela na oposição, a gente sempre se ajudava. E aí descobrimos nessa caminhada que algo ainda mais forte nos unia: os valores. Os valores da democracia, da luta pelo combate à desigualdade, da retidão e da transparência com zelo ao recurso público. Isso me fez convidá-la para ser votada por nós lá em Caruaru, pelo povo da cidade que eu tive a honra de ser prefeita, e depois, nessa construção daqui, a gente poder disputar uma eleição juntas.
Nossos filhos têm praticamente a mesma idade, nossos valores estão aqui postos e a gente tem a honra agora de poder governar Pernambuco. Então, fazer uma referência a ela e uma referência a você, Dani, pela coragem, por Jorge. Não é simples ser mulher na política, nem muito menos ser mulher com filho pequeno na política. Eles normalmente sempre se quer excluir a gente, né? Mas o fato de nós três estarmos aqui juntas representa essa resistência da mulher pernambucana. Quero cumprimentar os deputados. Já fiz a saudação a Dani, líder da oposição, o deputado Joãozinho Tenório, vice-líder do nosso governo, deputado estadual Abimael Santos, deputado Adalto Santos, deputado Aglailson Vitor, cumprimentei na chegada, deputado Antônio Moraes, deputado Claudiano Martins, deputada Débora Almeida, deputado Diogo Moraes, deputado João de Nadege, deputado João Paulo, deputado João Paulo Costa, deputado Francis Hacker, deputado Gustavo Gouveia, deputado Henrique Queiroz Filho, deputado Jarbas Filho, deputado Luciano Duque, deputado Jefferson Timóteo, deputado Rodrigo Farias, está aqui na mesa, deputada Rosa Amorim, deputado Sileno Guedes, deputado Joaquim Lira, deputado Romero Salles Filho, deputado Cleiton Collins, deputado Zé Patriota, deputado Renato Antunes, Doriel Barros, Edson Vieira, recém-chegado a essa casa, deputado Heriberto Filho, deputado Gilmar Júnior, deputado Lula Cabral, deputado Nino de Enoque, deputada Simone Santana, deputado Rodrigo, já citado aqui, deputada Gleide Ângelo, deputado Alberto Feitosa, deputado Joel da Harpa, deputado William Brígido e deputado Pastor Júnior Técio. Aqui a gente trouxe também o nosso governo inteirinho. Só não está quem fez aí o rodízio de férias, de um justo descanso depois de 12 meses de trabalho. Nós estamos aqui presentes com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, com Ivaneide Dantas, de Educação e Esportes, Amanda, de Desenvolvimento Profissional, Ana Luísa, de Meio Ambiente, Fernando Holanda, da Assessoria Especial, Coronel Mamed, da Casa Militar, Fabrício Marques, de Planejamento, Alessandro, de Defesa Social, Ellen, de Desenvolvimento Agrário, Almir Cirilo, de Recursos Hídricos, Guilherme, de Desenvolvimento Econômico, Carlos Braga, de Desenvolvimento Social, Cacau de Paulo, de Cultura, Rodolfo, de Comunicação, Ana Maraísa, de Administração, Wilson de Paula, da Fazenda, Daniel Coelho, de Turismo e Lazer, Mariana Melo, da Mulher, Bianca Teixeira, da Procuradoria do Estado, Zilda, da Saúde, Diogo Bezerra, de Mobilidade, Mauricélia Montenegro, de Ciência e Tecnologia, Érica Lacerda, da Controladoria. Cumprimentando Daniel, ex-deputado daqui, também quero cumprimentar a ex-deputada Dulce Cleide Amorim, o ex-deputado Tony Gel, a ex-deputada Terezinha Nunes, a ex-deputada Tereza Dueire, que nos acompanham aqui também. Cumprimentar o secretário-geral da mesa, Maurício, o Fábio, chefe do departamento da mesa, André, presidente da ADEP, Exaltino, que foi aqui referenciado, tive a honra de poder servir a Assembleia Legislativa também ao seu lado, assim como no governo de Pernambuco, como secretário, eu também. Zé Humberto, também ex-deputado estadual, e Tereza, além de assessora especial do governo, também exerceu seu papel como conselheira do Tribunal de Contas. Podem ver ali que tem um bocado de mulher no governo, a gente buscou exercitar o que está muitas vezes somente no diálogo, de a gente ter um governo com paridade de gênero, que permita ter mais mulheres ocupando espaços de poder. Senhores deputados, senhoras deputadas, a todos aqui presentes, à imprensa de Pernambuco, ao povo que nos acompanha, né, pelas rádios, pela internet, pela televisão. A mudança em Pernambuco, ela tem pressa. E o governo do Estado conta com essa Casa Legislativa para seguir avançando rumo ao novo tempo. É com essa mensagem que me apresento, neste 1º dia de fevereiro, à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
para o início de mais um ano legislativo, o segundo do nosso mandato. Representando aqui o Poder Executivo Estadual, ratifico nesta mensagem o agradecimento pelo ano que passou, com a discussão produtiva e aprovação em massa dos projetos por nós enviados de interesse do povo pernambucano. Reitero a relevância do diálogo e respeito irrestrito entre os poderes. E, por fim, faço um breve resumo dos resultados até aqui obtidos e as perspectivas do que vem pela frente, em especial neste ano de 2024. Entendo esse Poder Legislativo como protagonista no processo de mudança decidido pela população. Todos nós que estamos aqui fomos eleitos pelo povo de Pernambuco e tem legitimidade para representar aquilo que as bandeiras pelas quais foi eleita legitimamente pela democracia estabelecida no nosso país. No ano que passou, a Casa de Joaquim Nabuco contribuiu decisivamente com mudanças por nós propostas, como a reforma administrativa, com a recriação da Secretaria de Recursos Hídricos, por exemplo, com a nova criação agora da Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário, com a recriação da Secretaria de Criança e Juventude do Governo de Pernambuco, a redução do IPVA, já citado pelos que me antecederam, e o projeto que criou o Pernambuco Sem Fome, que envolve também, como o maior programa de transferência de renda do Nordeste brasileiro, o Programa Mães de Pernambuco. Diálogo e respeito entre os poderes são valores fundamentais para o fortalecimento da democracia. E esses dois elementos, repito, diálogo e respeito entre os poderes, não se deve atribuir necessariamente significados de concordância total, inequívoca e permanente. O nosso sistema é democrático, justamente porque pressupõe várias vozes, construção de teses diversas, caminhos semelhantes ou divergentes, que ao fim e ao termo buscam um resultado único, a melhoria da qualidade de vida da população. A busca da felicidade para que nosso povo possa viver bem e aqui criar seus filhos, é esse o nosso propósito. É essa a coincidência obrigatória, que sem dúvidas existe entre nós e nos faz seguir para a mesma direção. Respeito profundamente o Legislativo Estadual e deixo registrado o nosso empenho para juntos, por meio do diálogo que é típico do processo democrático, fazermos de 2024 um ano de mais mudanças para melhor. Como tenho dito, fizemos do ano de 2023 o ano da mudança. Isso fica cada vez mais claro como prestarei contas nesse momento. Refletimos sobre o caminho já traçado. Com os novos rumos já alinhados, partiremos agora, em conjunto com a Assembleia Legislativa, para acelerar as transformações. Isso será possível por tudo aquilo que plantamos até aqui. Na gestão fiscal, fechamos 2023 com um dos mais exitosos resultados entre todos os entes subnacionais, de âmbito estadual do país. Revertemos o déficit de torno de 500 milhões de reais e fechamos um ano com um superávit orçamentário de 1 bilhão de reais e disponibilidade de caixa líquido de mais de 700 milhões. O que nos confere as condições para reconquistar a capacidade de investimento de Pernambuco, reconquistar o selo CAPAG, que permite a gente obter créditos com aval da União, fundamentais para garantir os investimentos, para fazer Pernambuco crescer, voltar a crescer, sem deixar ninguém para trás. Ressalte que as operações de crédito e o trabalho para alcançar os 3 bilhões e 400 milhões de reais autorizados pela Assembleia Legislativa foi um esforço de todos nós, do time do governo de Pernambuco, da parceria com o governo federal, com o presidente Lula, e conseguimos pegar de todos os recursos disponíveis pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, para o Brasil inteiro, 20% desses recursos. Essas não são apenas conquistas em si, mas são resultados que irão possibilitar os resultados que pretendemos entregar ao povo de Pernambuco. Do sertão ao litoral, das periferias até as zonas rurais, vamos incluir as pessoas no processo de desenvolvimento. Repito, sem deixar ninguém para trás. E, acima de tudo, seguiremos com um olhar especial às cidadãs e aos cidadãos, aqueles invisíveis, muitas vezes invisibilizados aos olhos do poder público, que não consegue atingi-los de maneira democrática e assertiva, e que agora estão no centro da construção das políticas públicas por parte do governo de Pernambuco.
O nosso plano de qualidade dos gastos, uma das primeiras medidas que tomamos, ainda em 6 de janeiro do ano passado, alcançou uma economia de 608 milhões em despesas de custeios não obrigatórias. Onde a gente tinha gordura, buscamos cortar. Diárias, aluguéis, despesas voluntárias que podiam ser cortadas, respeitando os gastos essenciais. Nesse sentido, investimos acima do valor obrigatório, tanto na saúde como na educação, e acima dos valores praticados no ano anterior ao que assumimos o governo. E fomos, segundo o Tesouro Nacional, com dados obtidos até outubro, o segundo estado do Brasil com a melhor eficiência no controle de gastos correntes. O respeito ao cidadão contribuinte é prioridade. Começamos 2024 com a participação importante desta Assembleia como o Estado do Nordeste com a menor alíquota de IPVA, com redução média para veículos de 24% em relação ao que se pagou no ano passado, isenção para mototaxistas. Ainda nesse sentido, o programa Descomplica Pernambuco inaugurou uma nova relação da fazenda pública com o contribuinte, o que era baseado na guerra de se entender contribuinte e empreendedor como sonegador e muitas vezes como alguém que estava descumprindo de maneira contumaz a legislação. A gente passou a desburocratizar o pagamento de tributo, reduzir multa, facilitar a plena quitação das obrigações, permitir que muitos que estavam trabalhando na clandestinidade pudessem voltar à atividade sendo tratados como precisam, geradores de emprego e de esperança para o nosso povo. Para garantir a mudança de que Pernambuco precisa, apostamos no nosso time. Batemos recorde dos últimos 10 anos com a nomeação de 5.200 novos servidores. Só no Juntos pela Educação, chegamos a outro recorde. Foram mais de 3.500 servidores nomeados, entre professores, analistas e assistentes. Este ano, já está em execução o plano para ampliar o ingresso de servidores, especialmente na segurança pública, dando início ao processo de reestruturação das forças operacionais de polícia por meio de nomeações, concursos e principalmente voltados, no momento de agora, com os concursos em execução, Polícia Militar, Civil, Científica e Corpo de Bombeiro Militar. Fortalecendo a transparência do Estado e a governança das compras públicas. Avançamos com a criação da Central de Compras e Licitação do Estado. Medida emblemática do ponto de vista da organização da Casa, que centraliza os processos e padroniza condutas. A AMUP fez isso, através do COMUP, centralizando compras públicas, que me fez, como prefeita, comprar de maneira mais eficiente e mais barato. É assim que a gente quer fazer para o governo de Pernambuco e já estamos fazendo. Evitando o desperdício. E trago apenas um exemplo. O exemplo da dipirona. Comprada entre um equipamento e outro da saúde do nosso estado, com 278% de variação entre as unidades, gerando, se conseguimos comprar pelo preço mais baixo dentre elas, uma economia de R$2 milhões por ano. Começamos 2024 com o primeiro orçamento planejado. Dani falou aqui, nossa primeira lei orçamentária, o nosso plano plurianual, construído coletivamente, de novo com a participação de todos os deputados e deputadas que fazem parte desta Casa Legislativa. O nosso plano plurianual de 2024 a 2027 coloca Pernambuco em um novo patamar de desenvolvimento, garantindo a triplicação dos investimentos públicos. O PPA, o nosso Ouvir para Mudar, discutido e votado aqui, foi construído a milhares de mãos, com ampla participação da sociedade, por meio das plenárias do Ouvir para Mudar. Percorremos cada região do estado de Pernambuco para entender mais de perto as necessidades e prioridades do nosso povo, sempre nos pautando pelo diálogo, premissa que norteia o nosso governo. Na saúde, um dos nossos compromissos de governo é descentralizar a rede estadual. No ano que passou, abrimos 358 novos leitos em unidades do sertão ao litoral do nosso estado, além de destravar obras importantes, como o novo ambulatório do Hospital Agamenon Magalhães, no Recife, como a entrega de 52 leitos no Barão de Lucena, algo que era aguardado há pelo menos 10 anos, e a retomada das obras do Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano, como a primeira nova maternidade de alta complexidade dentre as 5 que vamos construir. O hospital será inaugurado nos próximos meses.
para qualificar a saúde em Pernambuco, também investimos 20 milhões de reais para a abertura do novo bloco cirúrgico do Hospital Alfa. Organizamos o contrato com o Hospital Alfa. Hospital de retaguarda para grandes hospitais de Pernambuco, especialmente para o Hospital da Restauração, com capacidade que terá de fazer neurocirurgia e garantir que a gente reduza de maneira consistente e sustentável as filas hoje exclusivamente colocadas para Pernambuco todinho e um pedaço dos estados vizinhos, como sendo o único lugar onde se faz neurocirurgia na região. E tem capacidade para realizar, somente o Hospital Alfa, com esses blocos que inauguramos, ainda faltam tantos outros, mais de 500 cirurgias por mês. As obras do Hospital da Restauração, maior emergência pública do Norte e Nordeste, seguem em andamento, e as intervenções em outros andares estão em processo final de licitação para encaminharmos a ordem de serviço. Na educação, o Juntos pela Educação já é realidade. O maior programa de investimento em educação da história do nosso Estado, com 5,5 bilhões em investimento até 2026, além da maior nomeação de profissionais de educação dos últimos 10 anos, entregamos 182 novos ônibus escolares. Reajustamos o Programa Estadual de Transporte Escolar e antecipamos a entrega do kit escolar nas mais de 1.000 escolas pernambucanas. Todos eles pleitos que de perto presenciei na angústia dos prefeitos e prefeitas de colocar em transportes inadequados os filhos do povo de Pernambuco. A angústia dos diretores e professores de escola sem saber se os meninos vão chegar com segurança. O melhor de tudo é que estamos comprando mais 1.000. Os próximos passos incluem reformas em grandes equipamentos também, como a fábrica Tacaruna e o imóvel do Colégio Americano Batista. Os dois com a oferta de serviços beneficiando a educação de Pernambuco, inclusive não só para a formação continuada dos nossos profissionais no ensino médio e ensino fundamental, mas também para a educação infantil. Ainda dentro do Juntos pela Educação, o governo de Pernambuco já desenvolve um trabalho fundamental e transformador de construção de creches em todo o Estado. A gente vai construir pelo menos 250 creches novas em Pernambuco. Logo em breve, muito em breve, o primeiro lote de licitações vai acontecer. Para garantir apoio social em Pernambuco, instituímos um novo plano estadual, o nosso Juntos pela Segurança, lançado com a garantia de disponibilidade de R$1 bilhão de recursos, obtidos grande parte dele também por empréstimos, pela nova destinação com refazimento dos planos que estavam colocados no Fundo Nacional de Segurança Pública e destinação de recursos próprios. Desde o início de janeiro, estou pessoalmente retomando as reuniões semanais junto às forças policiais, trabalhando diuturnamente para garantir as condições das nossas operativas nas ruas, para assegurar o direito de ir e vir da nossa população. Em 2023, entregamos 1.377 novas viaturas e vamos conseguir chegar a todas elas. 258 novas motocicletas. Incrementamos em 31% o lançamento dos extras remunerados. Estamos reequipando o bombeiro militar com o maior investimento da história, comprando básico, comprando ambulâncias de resgate, comprando motocicletas, comprando jet ski, comprando botes. Enfrentamos o gargalo do nosso sistema prisional. Enfrentar o gargalo do sistema prisional é fundamental para garantir a eficiência do sistema de justiça. Quem trabalha com segurança pública sabe muito bem que não há combate efetivo e sustentável ao crime, sobretudo ao crime organizado, se os presídios não têm condição de fato, isolar da sociedade e do comando de operações que acontecem no território externo, isolar os presos. Um dos pontos mais centrais do Juntos pela Segurança. Para 2024, reservamos um orçamento 5 vezes maior do que o ano passado para a ampliação das vagas prisionais. E teremos ações importantes para a abertura de vagas no Curado, Araçoiaba e Itaquitinga. O enfrentamento da escassez hídrica, por um lado, e dos efeitos climáticos das grandes cheias, por outro, também está no foco com ações realizadas ou em execução. Na última terça, alguns de vocês estiveram com a gente assinando ordem de serviço para o início das obras de conclusão da barragem de Panelas 2 em Cupira. Para quem acompanhou de perto, no ano de 2010, o plano de investimento para a proteção da zona sul, da mata sul do nosso estado, sabia que esse planejamento envolvia a construção de várias barragens. Uma delas foi entregue, a barragem de Serra Azul, lá em Palmares. A gente consegue, com um ano de governo, garantir não só com o apoio das lideranças de Pernambuco, do governo federal e, fundamentalmente, do presidente Lula, os recursos necessários para garantir no PAC a construção das outras barragens,
mas tem que ter um time muito comprometido para garantir a atualização dos projetos, para ir inúmeras vezes a Brasília, assim como eu, que fui 29 só o ano passado, para poder garantir a confiança do time de lá, que aqui poderia destinar os recursos, porque a gente ia executar a obra. A barragem de Gatos teve solicitação lançada no final do ano passado. Teremos, logo mais, a abertura dos envelopes e, se Deus permitir, nos próximos meses, o início das obras de conclusão da barragem de Gatos também. E a licitação, durante este ano, das outras 2 barragens esperadas pela população, fechando o ciclo da zona da Mata Sul, né? Sem esquecer das demais, minha querida Débora. Para enfrentar a seca, contamos com a parceria fundamental do governo federal, que, através, cito mais uma vez, do presidente Lula, colocou Pernambuco entre as prioridades do novo plano de aceleração do crescimento, contemplando obras, como a conclusão da primeira etapa da adutora do Agreste, que já começou a virar realidade em vários municípios da região. No final do ano passado, Caruaru, minha terra, recebeu água da transposição de São Francisco pela primeira vez por meio da adutora. Inauguramos uma estação de tratamento móvel que com 9 milhões de reais de investimento, tirou grande parte da população pesqueira de um racionamento severo e conseguiu chegar com água de maneira mais perene à cidade de Alagoinha. É assim que a gente quer chegar a Pernambuco todinho. Na área social, a nova Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Prevenção às Drogas contará com um orçamento de R$500 milhão esse ano para a execução também do programa Mães de Pernambuco, que será lançado em breve, e as cozinhas comunitárias. Instrumentos que, em parceria com as prefeituras, têm sido espaço de confluência de tantos pernambucanos e pernambucanas para garantir segurança alimentar cada dia. Já são mais de 3 milhões de refeições servidas e quase 100 unidades inauguradas. E a gente está pactuando tantas mais outras. Quem inaugurou uma no município quer outra, quem não inaugurou está pedindo. A habitação de interesse social voltou a ser pauta central da gestão estadual de Pernambuco. Trouxemos um time muito forte da Caixa Econômica Federal, que, junto com os servidores do Estado de Pernambuco, conseguiram alavancar investimentos aqui. Não vamos resolver o problema do déficit habitacional tapando o sol com a peneira. Com o nosso programa Morar Bem, retomamos obras inacabadas. Pactuamos com o governo federal a construção de mais de 10 mil novas unidades do Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Entregamos mais de 4 mil títulos de regularização fundiária e já passamos para a Caixa Econômica Federal R$200 milhões para a modalidade do Morar Bem, entrada garantida. Para famílias com até 2 salários mínimos de renda, já estamos entrando com até R$20 mil para quitar a entrada de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Isso feito diante de um diagnóstico fornecido pela Caixa Econômica, que pelo menos 50 mil famílias tentavam obter a casa, mas não tinham direito para pagar a entrada. Não tinha poupança quem ganha 2 salários mínimos. E desses 50 mil, apenas 8 mil conseguiam efetivar o contrato de financiamento. Com isso, com o programa Entrada Garantida, a gente quer alavancar, e já estamos, novas construções civis também. Além de encarar de frente o problema do déficit, a economia gira. Mais obra, mais empreendimento, mais emprego e renda para o nosso povo. Para requalificar a infraestrutura urbana, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em parceria com a SEAB, também está licitando obras importantes, como no Jardim Monte Verde, palco de uma tragédia que ceifou pelo menos 43 vidas durante as chuvas de 2022, com investimento de R$50 milhões, além da conclusão do Canal do Fragoso em Olinda, uma pauta urgente e que temos feito tudo, inclusive agora trabalhando em 3 turnos, para tirá-la da condição de obra inacabada. A população não aguenta mais, e com razão. Para a malha viária de Pernambuco, garantimos só no ano passado 900 milhões dos 3 bilhões e 400 milhões de empréstimos contratados, tornando realidade a transformação de rodovias do sertão ao litoral, como a PE 638 e 639, no perímetro irrigado de Petrolina, a 425 em Floresta, que entregaremos na próxima semana, que liga Floresta a Carnaumbeira da Penha e também aos outros estados, a retomada das obras da PE 45, entre Vitória e Escada, a requalificação da APE 009, de Nossa Senhora do Ó a Muro Alto, e a tão esperadas requalificações da APE 15 e da APE 17, a estrada da Muribeca na região metropolitana e na região metropolitana do Recife, por exemplo. No desenvolvimento econômico, os resultados do emprego em 2023 simbolizam bem o estado de mudança.
Pernambuco ficou em 8º lugar entre as 27 unidades da federação, com a abertura de 52 mil novas vagas formais, segundo o CAGED. E não tenho dúvida nenhuma com novos investimentos anunciados, inclusive por governo federal, de maneira recente, com a duplicação da refinaria Abreu e Lima, com a construção da escola de sargentos, a gente vai conseguir, de maneira muito mais rápida e célere, além das obras anunciadas, fazer muito mais. Caro presidente, deputados e deputadas, como se vê, são muitas as mudanças realizadas até aqui. Mudanças que certamente garantirão um novo ano ainda de mais colheitas. Reitero a minha esperança no tempo que se inaugura aqui com o novo ano legislativo, colocando o nosso governo à disposição de todos os parlamentares para seguirmos caminhando rumo à mesma direção, ocupar o espaço de Estado de líder regional, referência nacional, cuidando principalmente das pessoas mais vulneráveis e destacando o protagonismo que é próprio do nosso Estado. Me permitam, antes de encerrar as minhas palavras, fazer aqui uma alusão dessa caminhada. Comecei minha fala aqui, meu querido Zé Humberto, falando de Pernambuco como um estado ousado e inovador, de um povo corajoso, que sempre lutou pelas lutas libertárias, pela democracia, pelo combate à desigualdade, que sempre emprestou muitos nomes para o Brasil, para que a gente pudesse hoje estar vivendo um momento como esse, expressão real da democracia do país, que Pernambuco ajudou muito a construir. A gente, desde a transição no ano passado, conversou ainda durante o processo de transição com a bancada legislativa que estava, então, tomada posse dos cargos de deputados e deputadas estaduais. Colocamos os desafios que tínhamos pela frente. Fizemos ali, como fizemos durante toda a nossa campanha inteira, uma convocação. Uma convocação de unidade por Pernambuco. Ao instalar-se os novos trabalhos da Assembleia Legislativa, a gente também inaugurou uma série de reuniões com os deputados e deputadas estaduais, deputados federais, deputadas federais. Fomos algumas vezes a Brasília, trouxemos os deputados para cá também, nossos senadores, para apresentar os desafios, os diagnósticos, sabidos por todos, mas, sobretudo, apontarmos para os caminhos de solução e a estratégia que tínhamos para fazer Pernambuco voltar a crescer, para permitir um Estado mais igualitário e fazer com que a gente pudesse retomar o nosso lugar de direito escrito na nossa história. Na verdade, a nossa vocação de liderança regional. De lá para cá, inúmeras reuniões individuais, coletivas, por bancadas. De lá para cá, inúmeras ações. Cito aqui especialmente, por exemplo, em relação à zona da Mata Sul de Pernambuco, desde o primeiro dia do governo, nosso trabalho de defesa civil, junto às defesas civis dos municípios, para que a gente pudesse estar mais pronto para as chuvas que viriam e vieram, e para que a gente pudesse acudir de maneira melhor e sistemática aos habitantes de Pernambuco que precisavam de ajuda no momento em que elas chegaram. A União junto com o governo federal, nosso time fazendo projetos para que eles pudessem ter dinheiro para cá, colocando os maquinários na rua para permitir a reconstrução dos municípios, colocando carro-pipa para lavar as ruas, as habitações e as pessoas poderem retomar as suas vidas. Governar não é fácil. Tem muitos que estão aqui que já foram prefeitos, prefeitas, por mais de uma vez, inclusive. Muitos que estão aqui já foram secretários municipais, estaduais. E quando a gente governa para imprimir um novo ritmo, fazendo um movimento de mudança, que foi isso que nos trouxe até aqui, é ainda mais desafiador. Governar um Estado que nunca foi liderado por mulheres é desafiador também. Mas a gente está imprimindo aqui, buscando uma aliança em torno daquilo que nos une. A bandeira de Pernambuco, ela não é um pano aqui que está estirado, não é uma bandeira mais bonita do Brasil, talvez do mundo. Mas ela está aqui representando aquelas pessoas que não conseguem chegar até aqui. Que todos vocês, quando vão para suas bases, quando estão escutando com o seu povo, sabem, e pedem, e apelam. Não está aqui discutindo qual é a cor da bandeira partidária. Nunca perguntei a um prefeito se ele tinha votado comigo ou não na eleição para poder fazer uma parceria. O ano passado foi duro. Eu não assinei um convênio com o município. E não é porque eu não queria, não. É porque a gente não tinha dinheiro para fazer. É difícil trabalhar dizendo não.
Mas esse era o meu dever como gestora, para garantir o Estado de pé com capacidade de acelerar nesse primeiro ano agora, nesse segundo ano do nosso governo. Sei que nosso Estado tem pressa, todo mundo que está aqui tem. Resta-nos 2 anos e 11 meses desse mandato. E cada dia precisa ser muito bem aproveitado. Que cada energia que todo mundo que está aqui tem, aqueles que não puderam vir, possa ser emprestada para a gente fazer o bem sem olhar a quem. As nossas disputas, elas vão para os momentos eleitorais no palanque, mas ela não passa por disputas de dentro do governo. A gente vive, inclusive, momentos diferentes, governo de Estado e prefeituras. Nosso governo começando, ano de arrumar a casa, ano de plantar sementes, ano de começar a colher, de acelerar. E os governos municipais, no seu ano de entrega, de disputa de reeleição, de busca de renovar um projeto político. E aqueles que estão na oposição, em busca de imprimir uma nova marca. Mas nosso povo tem pressa. Ele não pode esperar um processo eleitoral, né, de tempos em tempos. E por isso, minha gente, meus queridos e respeitados deputados e deputadas estaduais, aqui eu faço mais uma vez um trabalho, né, que todo mundo fala e que tenho certeza que executa e que exerce, que esse ano a gente precisa estar ainda mais junto. Sei que tivemos votos de todos para a aprovação dos nossos projetos, da oposição, da situação. Quero agradecer a nossa base do governo, né, de maneira muito firme, mas agradecer também àqueles que acreditaram que não era um projeto de Raquel que estava sendo colocado em pauta, não era um projeto de Priscila que estava sendo colocado em pauta. É um projeto que representa a necessidade do nosso povo e que a gente pactuou com ele para poder chegar até aqui. A gente tem muito mais coisa que nos une do que aquilo que nos separa. E que as disputas partidárias, eleitorais, porventura que estejam, que existam, porque é natural do processo democrático, elas não atrapalhem aquilo que a gente precisa fazer por Pernambuco. Né? Estamos lá de gabinete aberto, as portas abertas, e quero dizer para vocês que em qualquer momento estão aqui todos os nossos secretários que têm recebido de maneira sistemática deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas. A gente não consegue atender tudo num tempo só, mas tenho certeza de que esse povo está empenhado, o time inteiro do governo de Pernambuco, para fazer o bem, sem olhar a quem. Foi assim que aprendi com meu avô, foi deputado aqui estadual. Dizia ele sempre que se a gente faz o bem e a gente não precisa olhar a quem, no momento que a gente menos espera, a gente encontra as respostas e a gratidão. E para concluir minhas palavras, meu querido presidente, agradecendo pela extensão do tempo, eu quero citar 2 histórias. A história de Do Carmo e a história de Shirlene. Do Carmo é um líder de um movimento de habitação popular que conheci quando fui candidato a deputado estadual numa invasão num terreno do bairro do Vassoural, lá em Caruaru. Era a casa dela, de lona, com uma menina chamada Raíssa, pequenininha na época, lutando capoeira. Ela quase não olhou para mim, de desconfiança. Um sentimento de abandono muito forte, típico de quem teve todos os seus direitos negados sempre, de quem precisou mudar de estado, de quem carrega seus meninos sem ter escola para estudar, sem ter creche para colocar. Eu tive a honra de ser prefeita de Caruaru e ajudei o movimento de Do Carmo, dentro do seu habitacional. As construções da vida, nunca acredito que há coincidência, é sempre destino. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, e a gente precisa aproveitar as oportunidades. Bruno Araújo, ainda como ministro da cidade, doou o terreno. As obras foram andando do habitacional. Consegui ajudar como prefeita. Depois cheguei aqui e a gente fez uma conciliação e uma força-tarefa. E, graças a Deus, com a ajuda de todos, conseguimos entregar esse habitacional, que era uma das obras inacabadas do governo federal aqui em Pernambuco, com recursos do governo federal, ainda no ano passado. A creche da filha de Raíssa, da vizinha do habitacional. A gente construiu como prefeita. Eu vou citar aqui também uma história de Shirlene. Shirlene eu conheci também andando pelas comunidades do Recife, quando fui candidata a deputado estadual. Parecido ali com a situação de Do Carmo. Barracas de lona, andei a comunidade todinha com ela, dizendo que ia buscar ajudá-la, não sabia como, mas como deputado estadual poder representá-la. E a gente passou um tempão sem se ver. E dentro do trabalho que a gente retomou, de conclusão dos habitacionais, junto com os movimentos sociais, com as prefeituras,
Quando a gente foi inaugurar um habitacional, quando eu saí do carro, estava de cabeça baixa, a primeira pessoa que eu vejo quando levantei os olhos foi Shirlene. 14 anos depois do nosso primeiro encontro. Junto de Shirlene, estava uma mulher que rapidamente me deu um abraço e disse assim: Raquel, quando você esteve aqui pela primeira vez, eu estava grávida. Eu queria te apresentar minha filha. Ela hoje tem 14 anos. E agora a gente tem direito a uma casa. Nós não estamos aqui para ganhar a próxima eleição. Nós estamos aqui para ajudar as próximas gerações de Pernambuco. A gente quer viver num lugar melhor, todo mundo aqui quer. Ninguém aqui se sente à vontade quando na sua casa, quando na sua cidade, na sua região, as pessoas vão se embora do seu lugar para buscar oportunidade. A gente quer poder, juntos, fazer com que as pessoas possam viver em plenitude no seu chão, onde tem suas raízes, onde tem sua história, e as pessoas possam lá ter a capacidade de constituir e de criar os seus filhos. É sempre sob as bênçãos de Deus, creio eu, que vai nos dando força, ajudando na caminhada, que nós todos chegamos até aqui. E é sempre pedindo a Ele sabedoria, discernimento, inspiração, que a gente, mesmo diante de todas as adversidades, se levanta todo dia sabendo que a gente precisa fazer naquele dia a nossa parte. E no final do dia, mesmo que a gente não tenha feito tudo, saber que andamos para frente. Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, de agradecer a todos e a cada um que aqui estão e pedir mais uma vez o apoio de vocês. As dúvidas, as sugestões, as críticas, elas vão existir, nós estamos prontos para recebê-las e para construir um Estado melhor. Sei que é esse o nosso sonho, é esse que nos une. Pernambuco, sempre Pernambuco. Simbora. Solicito à deputada Dani Portela e ao deputado Joãozinho Tenório que acompanhem a excelentíssima senhora governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause até a saída principal do plenário governador Eduardo Campos. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter ordinário para segunda-feira, dia 5 de fevereiro, nesse plenário, no horário regimental, 14h30. Tenham todos uma boa tarde.